Olá, você está na UCG TV, em breve PUC TV Goiás. O programa Tabelando com André Isaac recebe hoje um dos grandes radialistas de Goiás, responsável por dirigir a principal equipe de esportes do estado e uma das principais de todo o país, como coordenador da Rádio K e depois Rádio 730. E ele tem muitas histórias para contar. Estou falando de Charlie Pereira. Quem é Charlie Pereira? Grande abraço ao André Isaac, a toda a família da UCG, ao telespectador. O Charles Pereira é um profissional que gosta do que faz, que ama o que faz, né, que acorda todos os dias para buscar fazer o melhor, né, dentro de uma linha honesta, né, com o ouvinte, com os companheiros do dia a dia de trabalho, hoje na Rádio 730, né, anteriormente na Rádio K do Brasil. Né, uma pessoa que procura estar sempre de bem com a vida, calmo, né, até porque a função exige essa calma, né, André? Você é de Goiânia mesmo? Goiânia, nascido aqui na capital. Quantos anos, Charlie? Estou com 38 anos. Vamos saber quem é o Charlie Pereira, na opinião de pessoas próximas dele. Bem, profissionalmente é muito fácil falar do Charlie Pereira. É um profissional que já está há muito tempo no Rádio Esportivo Goiano, tem a base do rádio esportivo, trabalhou durante muito tempo com um dos principais profissionais do meio, Jorge Cajuru, e olha que trabalhar e ser elogiado e ter a confiança do Cajuru como teve o Charlie durante muito tempo não é algo fácil não. Então o Charlie traz essa bagagem, né, um profissional que não se cansa, tanto que nós costumamos chamá-lo de um incansável, porque realmente não cansa, e isso de certa forma traz liderança, porque o Charlie sempre tem a capacidade de chegar e exigir o máximo dos seus funcionários, porque ele serve como referência. Então é muito fácil falar de um profissional que há muito tempo comanda uma equipe, como a equipe das Feras da 730, liderando a audiência durante vários anos, e o Charlie sempre com essa capacidade de renovar, de renovação, de buscar algo novo, não tem aquela questão do comodismo, é um profissional também muito justo, essa para mim é a principal qualidade dele, ele é muito justo, não há distinção entre os profissionais, ele respeita tanto aquele profissional com cargo mais baixo, quanto aquele com cargo mais elevado, aquele já consagrado, então isso faz com que a equipe acabe tendo uma certa união e ajuda muito no desenvolvimento do trabalho. Então profissionalmente a gente só tem a elogiar o Charlie Pereira, que inovou muita coisa aqui no Rádio Esportivo Goiano. Agora, pelo lado pessoal, eu fico muito ao caráter para falar do Charlie. A gente já convive junto há muito tempo, são aí mais de 20 anos de convivência, nos conhecemos ainda garotos, seguimos o mesmo caminho, crescemos junto com a profissão e para mim foi gratificante ver o Charlie crescendo, porque o Charlie passou durante todos os estágios do rádio esportivo. Ele pegou a base do rádio, quer dizer, ele conhece muito bem o que ele está fazendo. E é importante. E essa amizade, ela seguiu tanto que, além de ser um irmão para mim, o Charlie hoje é um cara próximo, é meu compadre, é padrinho da minha filha. Então, com muito orgulho, com muito carinho que eu venho falar desse grande profissional do rádio esportivo. E parabenizar aí a você, André Isaac, ao CGTV, pela iniciativa de valorizar um grande profissional, de valorizar mais um grande nome do nosso meio esportivo. Charlie Pereira, meu grande filho, né, o filho mais velho que eu tenho. Falar do Charlie é fácil, viu, André? O Charlie é um menino de ouro, um bom colega de trabalho para todo mundo. Ele trabalha demais, você conhece? Chega cedo, trabalha, vai embora meia-noite. É um cidadão de boa índole, bom pai, bom filho. E de forma que falar do Charlie não é difícil. Você vê, o Charlie está há 15 anos comandando essa equipe de feras. Primeiro na Rádio K do Brasil, com o Cajuru, as feras do Cajuru, e agora nas feras da Rádio 730. É trabalhador. Nesses 15 anos eu não me lembro que o Charlie tenha tido um problema maior pessoal lá com o pessoal que trabalha com ele. Então, quer dizer, é um menino de ouro, é um menino que precisa apenas, às vezes, esquecer um pouquinho do trabalho e cuidar da saúde. Mas não obedece o pai. Sei que falar do Charlie é fácil. Charlie é tudo isso. É um menino de boa índole, cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres, trabalha muito. O Charlie é muito honesto. Ele preocupa muito em fazer as coisas tudo certo. Eu tenho o Charlie como um grande filho e acho que a rádio tem um bom funcionário, que é o Charlie Pereira. Bom,
Eu, para falar do Charlie, é um pouco difícil, porque eu vou falar dele como meu filho. Porque muita gente fala que no serviço ele é completamente diferente do que em casa. Então, como eu não conheço ele no serviço, eu vou falar o que ele é aqui para mim como meu filho. O Charlie é uma bênção na minha vida. O Charlie é muito companheiro. O Charlie é um rapaz que ele te dá sem pedir troco. Ele dá sem pedir relatório. Jamais, ele sempre que pode, que eu preciso dele, ele está pronto para me atender, não pede relatório. Não pede o porquê que eu estou precisando. Está sempre do meu lado. Sempre muito companheiro, muito amigo. Ele é um amigo que eu tenho muito grande. Você é isso tudo, Charlie? Eu acho que teve exagero, né? Teve exagero, né? Mas obrigado aí pelas palavras, primeiro do Cleison Teixeira, meu compadre, né? Responsabilidade que ele me deu, já diz por si só, né, o quanto ele gosta de mim, a recíproca é verdadeira. Cleison Teixeira, né, dá, né, uma filha para que eu possa ter o prazer de batizar como batizei a Laura. O meu pai, né, o espelho como profissional, eu procuro me espelhar no meu pai. Foi por causa dele que você entrou na profissão, né? Foi, né? Ele sempre trabalhou nessa área. Você começou puxando fio na Rádio Brasil Central. Era eu, Cleison Teixeira, né, o Edson Júnior, filho do Edson Rodrigues, o Evandro Júnior, filho do Evandro Gomes, né, tinha o Clomar, tinha o Fabrício, que era filho do Clomar Vieira. Então a gente que era filho de radialista. Você puxou fio para qual repórter? Adolfo Campos, Alípio Nogueira. Nossa senhora, quem dava mais trabalho? Alípio. Ele sempre. Se hoje ele tá, o pessoal fala assim, o Alípio melhorou muito, imagina como repórter, né? Então, Alípio, Adolfo, J. Risada, Levi de Assis, entre outros muitos, né, profissionais. Então eu comecei com meu pai, né? Meu pai que realmente é um espelho como profissional, né, e minha mãe, né, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha vida, né, é meu norte, né. Você citou aí o início da sua carreira e também o Cleison lembrou que você pegou fases distintas do rádio, né? Vocês lembraram aí que você foi puxador de fios. Hoje praticamente não existe mais essa função porque praticamente não tem fios. Tudo microfone sem fio, Tudo né? com microfone sem fio. O rádio mudou muito, Charles? Mudou, né? O rádio, quando eu comecei, olha que eu comecei no momento em que o rádio já não sofria como antes, né? Antes o rádio você fazia uma transmissão, para fazer uma transmissão você tinha que chegar às vezes uma semana antes, né? Eu não peguei essa fase ainda, eu peguei um rádio já um pouquinho mais adiantado, né? Mas já mudou muito. Eu para fazer antes, né? Hoje já não existe mais a figura do rádio escuta. Quando eu comecei existia, né? Eu exercia essa função do rádio escuta. Eu tinha que escutar uma rádio de São Paulo, tinha que escutar uma rádio do Rio de Janeiro. A gente escolhia os 4 grandes centros. Hoje, se o técnico do Cruzeiro é demitido às 3 horas da tarde, 3h01 está na internet. No rádio, na minha época, no início da década de 90, final da década de 80, você só ia saber da notícia no final da tarde. Aí você saiu de rádio escuta e foi para qual função? E eu fui fazer produção. Produção. Na época, em qual rádio? Na própria Rádio Brasil Central, Rádio né? Brasil Central. E depois as feras do Cajuru foram para o Brasil Central e aí eu fui aproveitado como um assessor direto do Roberto Sampaio. Um dos quadros do nosso programa, Charlie, é o quadro Jogaria no Seu Time. Eu vou apresentar aqui 2 nomes, aí você vai dizer se joga ou não no seu time, responder sim ou não. E a justificativa é depois do intervalo. Vamos ao primeiro nome. Hélio dos Anjos, joga no seu time? Joga. Sim. O próximo. Jorge Cajuru, joga no seu time? Camisa 10. E daqui a pouco também no programa, no final você vai responder a pergunta na marca do pênalti. A pergunta é essa. Você já se imaginou trabalhando em outra rádio? O que te faria sair da rádio 730? Charlie Pereira na marca do pênalti, daqui a pouco aqui no Tabelando. Essa é a primeira ferragista virtual do Brasil, ferragistasantaclara.com.br. Mais de 5.000 itens, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, máquinas para sua casa, comércio e indústria. Entregas para qualquer lugar do Brasil.
Nas compras acima de R$50, frete grátis para a Grande Goiânia. www.ferragistasantaclara.com.br. Televendas 32020434. O Supermotos mudou. Agora o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Supermotos, programa para quem curte liberdade em duas rodas e não descuida da responsabilidade. Anote aí o novo dia e horário. Toda quarta, às 8h30 da noite. No Tabelando, estamos conversando com Charlie Pereira, coordenador da Rádio 730, que acompanhou o Cajuru, fiel escudeiro do Cajuru, na época da Rádio K do Brasil, da Rádio Brasil Central, das Feras do Cajuru, e hoje o homem forte do esporte da Rádio 730. Ele tem muitas histórias para contar. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento e o apoio do Shopping do Escritório. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Ligue lá. Charlie Pereira, no bloco passado você disse que Hélio dos Anjos jogaria no seu time. Por quê? Olha, ele é um profissional que eu entendo ser um profissional correto no que faz, né? Ele é um bom técnico de futebol, né? Tanto é que faz uma grande campanha comandando o Atlético aí no Campeonato Brasileiro, né? Fez bons trabalhos em várias passagens pelo Goiás Esporte Clube, né? Tem títulos aí no esporte, no Vitória, então ele é um bom profissional. Eu tive um desentendimento com o Hélio, não eu, Charles, mas a Rádio 730 teve um problema com o Hélio em 1999, né, por conta de uma situação, né, onde 2009. Eu entendo... 2009, desculpa. Onde eu entendo, e já falei isso algumas vezes na emissora, né, onde eu acho que a Rádio 730, o profissional Hélio dos Anjos, o Goiás Esporte Clube, né, nós acabamos cometendo equívocos. Acho que todos os lados cometeram equívocos naquele momento, né, e a briga acabou sendo ruim para a Rádio 730, acho que foi ruim para o Goiás, e acho que também foi ruim para a imagem do técnico Hélio dos Anjos, né, que, repito, para mim é um grande profissional, né, até brinquei com ele quando o Vila o contratou pela segunda vez, falei assim, você vai dirigir o Vasco na Copa Libertadores, porque eu torço para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e brinquei com ele, você vai dirigir o Vasco da Gama na Copa Libertadores, mas você não vai me escalar o Géder e o Odivan juntos, que o dia que você escalar os dois juntos eu vou brigar com você, né? Era uma dupla de zaga que o Hélio escalou durante muito tempo no Vasco, então eu não tenho nenhum tipo de problema com o Hélio, né? Repito, foi uma coisa que ficou no passado. A não ser ele ter escalado o Géder e o Odivan, o resto tá tudo bem, mais, né? Tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Desejo a ele muita sorte, né? Foi um episódio que a gente realmente saiu hoje o relacionamento entre ele e a rádio está tranquilo? Nenhum problema. Você disse no bloco passado que Jorge Cajuru joga no seu time. E joga com a camisa 10, né? Eu fiz essa observação. Sem dúvida nenhuma, o maior profissional, né, que já trabalhou no rádio esportivo brasileiro. Você teve a oportunidade também, André Isaac, de trabalhar com Jorge Cajuru. Você sabe a diferença, né, no comando do Jorge Cajuru para outros comandos. Não que outros comandos sejam comandos ruins, não. O Cajuru é diferente, né? Então, ele sabe motivar o seu funcionário, né? Ele foi responsável pelo pagamento de bons salários à crônica esportiva no estado de Goiás. Se hoje, né, a crônica esportiva recebe, né, dentro de uma condição, digamos, razoável no momento, foi graças ao Cajuru lá no passado. E se ele continuasse em Goiás, com certeza a crônica esportiva goiana estaria recebendo numa condição mais alta do que recebe nesse momento, né? É um profissional que sempre se doou muito, né, à sua emissora, no caso a Rádio K do Brasil, um profissional que, eu já disse isso a ele, então fico a cavaleiro para falar, cometeu equívocos, né, quando... Um deles foi mexer com política, foi, né, era o que eu ia fazer, né, fazer essa observação. Acho que o Cajuru errou quando ele quis também fazer um jornalismo político, né? Então, se ficasse no esporte, sem dúvida nenhuma, o Cajuru, né, teria seguido com muito mais tranquilidade na sua vida. É um profissional. O Cajuru, se morrer hoje, André,
Eu vou ter que te ligar para ajudar para pagar o enterro dele. Nós vamos ter que fazer, porque não tem nada. Porque da mesma forma como ele pode receber R$100, ele pode receber 1 milhão, ele gasta numa proporção muito rápida, ele não pensa no dia de amanhã. Então, né, é também outro equívoco do Cajuru, né, distribui o dinheiro dele com todo mundo, né, ele nunca teve essa vaidade de ter um grande apartamento, um belo carro, né, ele sempre gostou de distribuir com os funcionários. Eu sempre né? digo o seguinte, não existe ninguém no mundo parecido com o Cajuru. Não, eu também não conheço, né? E principalmente o lado humano. Se um funcionário dele tem um problema, se um filho de um funcionário dele tem um problema, ele para tudo o que está fazendo, né? Ele liga para o médico que está atendendo, né? E já aconteceu comigo, inclusive. Foi com você, né? Aconteceu comigo, inclusive. Tive problema com a filha minha que faleceu, ele largou tudo, foi no hospital, ligou no hospital. Então, realmente... Você é um de vários exemplos, né? Vários exemplos que nós temos aí de pessoas que trabalharam com o Cajuru, né, e tiveram, né, dele todo o respaldo em momentos complicados. Por que ele perdeu a rádio? Política. Né? A partir do momento que ele enveredou por esse lado, né, ele acabou perdendo realmente muitos patrocinadores devido a perseguições políticas, né? Naquela oportunidade, aí ficou difícil, né? Se fosse só por conta da iniciativa privada, né, a Rádio 700, a Rádio K do Brasil, né, ela teria sobrevivido de forma tranquila, até porque o faturamento era R$300 mil em 1999. Muita gente ficou abismado. Poxa, o Goiás e Vila caíram para a 2ª divisão, o que vai ser feito agora do rádio? Nesse momento, né, que o Goiás e Vila estão falando, gente, em 99... Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, Goiás e Vila caíram para a 2ª divisão e o Cajuru na Rádio K do Brasil faturava por mês R$300 mil da iniciativa privada. Sem dinheiro de prefeitura, sem dinheiro do governo, até porque existia os problemas do Cajuru com a prefeitura e com o governo e com os políticos naquele período da história. Então, a iniciativa privada, né, tocava, né, com tranquilidade a Rádio K do Brasil, mas aí começou, né, a haver as perseguições políticas a esses empresários, a essas empresas que anunciavam na Rádio K do Brasil, e a asfixia financeira foi decisiva para que os salários começassem, né, a atrasar, né, o dinheiro já não tinha com tranquilidade para fazer o nível de cobertura que o Cajuru gostava e exigia dos seus profissionais, né? As dívidas começaram a crescer e foi aquela bola de neve. Infelizmente, né, o Cajuru foi, né, obrigado a vender a rádio para pagar as dívidas que ele tinha, né, com empresários, com pessoas que deram a mão a ele no momento em que realmente ele precisou do dinheiro para tocar a rádio. Hoje a rádio é de quem? Hoje a rádio pertence ao Juscelino Braga, né? No momento da saída do Cajuru, né, a rádio foi vendida a 4 sócios, né, que depois tornaram-se apenas 2, que foi o Juscelino Braga, né, e o Datena, José Luiz Datena, né, que tinha como representante o Joel Datena, seu filho, que mora em Goiás, né, vive em Goiás até hoje. Então esses eram os 2 sócios da Rádio K do Brasil, e agora recentemente o Joel junto com o Datena saíram da sociedade. A rádio hoje pertence apenas, né, a um proprietário. Quando o Cajuru saiu, lógico, deve ter surgido o temor de perder a audiência. E a audiência foi mantida. Por quê, Charlie? Porque foi definido pela diretoria que chegava naquele momento que nada iria mudar. Queria manter o padrão. O departamento de esportes iria continuar fazendo as mesmas coberturas, com os mesmos horários, com os mesmos profissionais. Não haveria caça às bruxas. Olha, essa pessoa é ligada ao Cajuru, o Cajuru está saindo. Tanto é que eles me chamaram e falaram, Charles, nós queremos que a equipe continue da mesma forma. E isso foi feito até os dias de hoje, né? A gente tem o mesmo tipo, né, de procedimento nas coberturas, né? E graças a Deus a audiência ela continua a mesma da época da Rádio K do Brasil. E quando perde profissionais, como por exemplo, chegou a perder uma época o Edson Rodrigues, o Roberto Sampaio, o José Carlos Lopes,
Depois, agora recentemente, o Nivaldo Carvalho e o Evandro Gomes foram para a Rádio 820. A rádio sente na audiência? Olha, vamos falar, foram dois momentos distintos. Né? Aquela primeira oportunidade, né, o Cajuru não estava tão no ar como em outros momentos. Isso. E aí, quando perdeu o Lopes, ele já morava Zé Carlos em São Paulo. Lopes, o Roberto Sampaio e o Edson Rodrigo, três grandes profissionais, né, o Cajuru decidiu voltar ao microfone. E você lembra que logo depois, aí nós contratamos o André Isaac, então não tivemos problema de audiência. Logo depois. Mas você se lembra, naquela oportunidade, você começou a trabalhar com a gente, o Cajuru comandava a jornada do Goiânia, na rádio. Lembro. Né, ele vestiu a camisa, ele foi para o microfone, né, e o Cajuru no microfone, aí a gente sempre costuma brincar, é só ele, não precisa de mais ninguém. Né, não pode estar todo mundo... Eu me lembro de um Goiânia Atlético com o Cajuru ancorando, e eu e o Alípio Nogueira nas reportagens. Pois é, né? Você vê que baita equipe. Então o Cajuru foi pro microfone. E a rádio aumentou a audiência naquele momento. Né? Quando perdia três grandes profissionais, né? A rádio acabou conseguindo aumentar a audiência. Agora perdemos, né, na virada aí do ano, né, outros três grandes profissionais, o Nivaldo Carvalho, né, o Evandro Gomes e também o Alípio. E o Alípio. Né? O Alípio Nogueira. Então, né, a rádio ela decidiu apostar, né, em outros profissionais, né, contratamos outros profissionais que corresponderam, né, dentro da nossa expectativa, né, e a 730 segue. Eu acho que hoje o mais importante na 730 não é o profissional A, B ou C. Acho que é o trabalho. Né, a estrutura que a rádio fez, a estrutura que a rádio tem, né, e o trabalho, o tempo no ar que ela destina ao futebol. Né, então eu acho que pouco importa hoje os profissionais que estão na emissora, e sim a instituição. A instituição conseguiu ser mais importante do que os profissionais que estão. Não que os profissionais não. Você vai tirar o Edson Rodrigues, vai colocar o Charles para a rádio, vai ficar a mesma coisa. Não. Né? Mas nós temos profissionais hoje, né, que trabalham no mesmo nível. Isso acho que é importante para qualquer emissora. Acho que toda emissora tem que entender que ela, como instituição, é mais importante que os profissionais. Vamos agora atender os internautas do Facebook, do Twitter. O pessoal mandou os recados, mandou perguntas para você, Charlie. Yuri Azeredo, o que mais tirava o Cajuru do sério? Olha, preguiça de funcionário. Preguiça de funcionário, né? O funcionário que aparecia para trabalhar depois do horário, né, ou cochilava na hora de dar uma informação, ou às vezes tomava um furo assim, inexplicável. Isso realmente tirava o Cajuru do sério, e aí você ia ouvir até a sua 8ª geração. Vamos à próxima pergunta. O Cajuru está voltando para a Rádio 730? O Ari Souza pergunta. Até porque o Cajuru comentou na última quarta-feira. Na última quarta-feira ele esteve participando, né? Mas de forma excepcional. O Cajuru esteve na última semana em Goiânia para a realização de algumas palestras, né, a respeito do futebol, né? Então ele só participou naquela... Seria o meu sonho. Eu já tentei... Você como coordenador, então você é o técnico do time. Você já pediu isso para a diretoria? Já pedi, né? E infelizmente... Está em estudo ou está descartado? Está em estudo. Infelizmente, financeiramente, hoje a Rádio 730 não tem condições de bancar, né, financeiramente o que o Cajuru recebe no Rio de Janeiro. Ele trabalha lá no Esporte Interativo, tem um contrato com o SBT, né, tem um trabalho aí através de algumas redes de televisões aí no interior de São Paulo. Então, o que o Cajuru recebe hoje é muito para a Rádio 730 pagar. Mas é um sonho meu, acho que é um sonho, né, do ouvinte da Rádio 730, e com certeza, né, no momento certo, né, pode ter certeza, o Cajuru vai voltar sim ao microfone da 730. Agora vamos saber se esses personagens jogariam no seu time. Daqui a pouco, você disse sim ou não, e daqui a pouco a justificativa. Ao primeiro... Raimundo Queiroz jogaria no seu time, sim ou não, Charles? Não jogaria. Vamos ao próximo. Eurico Miranda jogaria no seu time? Não jogaria. Daqui a pouco o Charlie Pereira vai explicar por quê. Informação e diversão é no Extracampo, onde você curte o lado engraçado e curioso do futebol. De segunda a sexta, 1h45 da tarde. Extracampo, oferecimento Ana Diesel, pneus Michelin.
Estamos de volta num papo muito legal com o Charlie Pereira, coordenador, chefe de esportes da Rádio 730, contando muitas coisas em relação ao futebol, em relação à Rádio K, em relação ao Cajuru e também expressando a sua opinião sobre algumas personalidades do nosso futebol. No bloco passado, o Charlie Pereira disse que Raimundo Queiroz não jogaria no time dele. Por quê, Charlie? Olha, eu conheço pouco a pessoa do Raimundo Queiroz. Até onde eu sei, né, na sua vida pessoal, é um excelente filho, né, ele é um excelente pai, tem 3 filhos, né, todos encaminhados, né, até onde eu sei, ele é casado com a dona Verônica, eu tive o prazer de conhecê-la uma vez, né, também tem um casamento muito tranquilo com a dona Verônica, né, mas administrativamente, que é onde você quer perguntar, né, é a intenção da sua pergunta. Administrativamente ele não fez, né, nada de positivo à frente do Goiás Esporte Clube. Administrativamente não, né. Ele conseguiu, né, formar bons times como presidente, como diretor de futebol do Goiás, mas administrativamente ele deixou realmente uma ferida exposta que o Goiás paga até hoje. Não só ele, Raimundo. Às vezes as pessoas falam assim, só o Raimundo é culpado pela dívida do Goiás. Não. O João Alberto deixou uma dívida para o Raimundo. O Raimundo deixou uma dívida muito maior para o presidente seguinte, que foi o Pedro Goulart. Que se não deixou dívida, né, não soube fazer nada com o dinheiro que ganhou na negociação do Wellington. Fez pouca coisa, né? Que aí passaram para o Cid, que deixou dívida para o hoje presidente Ailê Pinheiro. Então um foi deixando dívida para os outros, né? Então nem João Roberto, nem Raimundo Queiroz, nem Pedro Goulart, né, nem o Dr. Cid Oliveira, nenhum desses 4 presidentes jogariam no meu time. Eu colocaria o meu clube de coração, né, para que eles comandassem administrativamente. O Ailê você colocaria? Olha, o Ailê, para mim, né, ele está em processo de avaliação. Ele hoje é o presidente do Goiás. Ele segue, né, na parte administrativa, até onde a gente tem conhecimento, o Goiás vai se saneando. No futebol é uma tragédia. Agora, a questão do Ailê é que, para mim, ele tinha condições de evitar tudo isso que aconteceu no Goiás. Ele foi omisso como presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ao permitir que o João Roberto deixasse dívida, que o Raimundo deixasse uma dívida maior ainda. Foi omisso quando deixou o Pedro Goulart não conseguir administrar bem, né, o dinheiro da venda do Wellington, que foi muito boa para o Goiás na oportunidade, e também foi omisso a deixar o Dr. Cid fazer tanta confusão à frente do Goiás. Então ali tem uma parcela, olha, significativa no momento em que o Goiás vive aí, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. E as pessoas que torcem para o Goiás, que torcem para o futebol goiano, estão vendo a situação caótica do Goiás. Querem saber de você, qual é a solução para o Goiás? Foi até administrativamente falando. Ao longo da semana, a gente até falou muito sobre esse assunto. Acho que tanto aqui vocês na UCG, como os outros veículos de comunicação, jornal, rádio, TV, a família Pinheiro é o problema do Goiás. A saída da família Pinheiro seria a solução para o Goiás? O Cajuru até falou na Rádio 730 que seria. A família Pinheiro ama o Goiás, então renuncia. Porque, o Cajuru usou até a frase, quem ama também sabe renunciar. Mas aí eu fico perguntando, se a família Pinheiro sai do Goiás no momento, quem assume? Tem alguém para assumir o Goiás? De repente pode ter até alguém com qualidade para assumir o Goiás. O negócio é que a família Pinheiro também não deixa. Ela acaba vetando para vocês a possibilidade de crescimento, desde que tenha alguém para assumir. Alguém com qualidade para assumir. Eu gosto de um nome, né, e não sei se essa pessoa tem a disposição de assumir o Goiás no momento. Eu vejo uma pessoa capacitada, uma pessoa que sempre está nas reuniões com os grandes clubes, que é o Dr. João Bosco Luz. Eu vejo ele como um nome interessante para comandar o Goiás. Agora, será que ele tem um aval da família Pinheiro? Ô, Charles, no bloco passado você disse que Eurico Miranda não jogaria no seu time. É difícil, já pensou colocar dinheiro no Vasco para o Eurico Miranda administrar? Né? Ele com certeza, né, foi um dirigente, é um dirigente folclórico na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre brinco, né, de chamá-lo de tio Eurico, né, até porque o Vasco conquistou muitos títulos com ele, mas o Vasco pagou um preço muito caro por esses títulos. Vamos agora à participação da galera.
Temos aqui o recado na tela, o Anderson Rodrigues. Quantas brigas você já presenciou na rádio? Responda rápido, Charlie Pereira. Tô contando. Olha, eu lembro de algumas brigas inesquecíveis, né, entre repórteres, entre comentaristas, né? Então, acho que mais de 5, 6, 7. 5, 6, 7. Nós já separamos brigas. Por que acontece isso, Charlie? Às vezes a pessoa fala, às vezes muita gente de fora fala assim, gente, mas é um absurdo. 2 pessoas brigarem. Brigar por causa do Atlético, por causa brigar do Vila. Eu não vou brigar com ninguém, né, por conta de futebol, mas a gente vê tantas e tantas brigas, né, aí por conta de futebol, né, você acaba presenciando, infelizmente, isso na sua frente. A última foi entre o Cacau e o Bruno Brasil. O que aconteceu, Charlie? Olha, o Bruno deu uma opinião mais forte a respeito, né, do Goiás. O Cacau, na sua ótica, tinha uma outra visão. O Bruno acabou soltando uma frase, digamos, desnecessária e equivocada por parte dele para o momento da discussão. E aí o Cacau realmente se sentiu ofendido. Aí eles acabaram discutindo, né, e tiveram uma briga onde a gente acabou lamentando muito. Inclusive, a atitude dos dois. A posição foi pública da rádio de comunicar o afastamento. A rádio, ela chegou ao entendimento de que deveria, né, afastar naquele momento os 2 profissionais. Não que daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos, eles não saíram com as portas fechadas da Rádio 730. São grandes profissionais. O Cacau está aí há quanto tempo militando, né? Um baita jogador, conhece muito. O Bruno é novo, é jovem, né? Mas já tem muito conteúdo, né? E, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco podem estar trabalhando ou na 730 ou então em qualquer outro veículo, porque tem capacidade para isso. Lembra de mais alguma? A gente presenciou uma boa, né? Inclusive eu, você, acho com o Washington Luiz, né? O finado Washington Luiz, com o finado Luiz César do Amaral Muniz, o Leleco. Realmente foi uma... Eles voltaram a conversar uns 2 dias depois, mas... Essas brigas assim de rádio, né, elas são ali no estúdio e daqui a pouco tudo está bem. Acho que todo mundo reconhece o momento de equívoco, de erro e tudo volta. Mas aquela do Washington foi complicada, porque acho que ficou eu, você e o Theo José tentando segurar o Washington. Era a mesma coisa que ninguém, né? E o Leleco doidinho para correr. Doidinho para correr. O Leleco não encarou, não. Você torce para qual time? Torço pro Vasco. Pro Vasco da Gama? Pro Vasco da Gama. Você conhece todo mundo de... Mas olha aqui, olha aqui. Eu torço muito menos pro Vasco hoje do que torcia quando era criança. Eu acho que o cronista esportivo, né, ele tende a torcer numa escala menor quando ele começa a trabalhar na crônica. O repórter, o garoto de faculdade, ele tem uma visão do futebol. Quando ele começa a trabalhar com 2, 3 anos, no dia a dia do clube, não tem, assim, ele já tem uma visão diferente. Não tem cronista assim doente por causa de um time, não, Charlie? Tem. Existem as exceções. Você conhece todo mundo da imprensa? Aqui a maioria. Você sabe para tem muita gente nova, né? Alguns eu suspeito. Alguns, você suspeita? Suspeito. Você acha que o Edson Rodrigues torce para quem? Poxa, que problemático que você vai me dar, hein? O Edson Rodrigues, eu acho que ele torce pro... Ele disse que torce pro Goiânia. Não tem motivo nenhum para duvidar. O Evandro Gomes, você acha que ele torce para quem? O Evandro já falou que torce pro Vila, né? Pro Vila. O Adolfo Campos. Vila, já falou no canto. O Jurandir Santos. Vila. O Ronair Mendes. O Ronair torce para Napolina. Eu estou falando desse porque eles já né, manifestaram publicamente, né, essa paixão. Né? O Alípio Nogueira. O Alípio? Poxa. O Alípio acho que ele torce pro Goiás. Você acha que ele torce pro Goiás? Acho que torce pro Goiás. A Cecília Barcelos. Cecília é Itumbiara. O Paulo Francisco. A Napolina não. O Paulo é apaixonado na Napolina. O Nivaldo Carvalho torce para quem, Charlie? Eu acho que ele torce pro Vila. Você acha que torce? O Mané de Oliveira. Atlético. Mané, o César Rezende. Um dos poucos atleticanos é o Mané de Oliveira. O César Rezende. César eu não sei. Sinceramente não sei. O Valério Luiz. Valério Atlético. O Daniel Santana. Daniel Santana, eu tive pouco contato com ele, mas até onde eu sei, torce pro Goiás.
Cleison Teixeira torce para quem? O Cleison torce pro Vila. Torce pro Vila Nova. O Rafael Vasconcelos? Goiás. Torce pro Goiás? Goiás. O André Isaac torce para quem, Charles? O André torce pro Vila Nova. Vamos agora com algumas mancadas da Rádio K, da Rádio 730. Alguns episódios em que as pessoas foram pro ar e que cometeram algumas gafes. E essa coleção é uma coleção particular do Charlie, ele já coleciona isso há muito tempo. Então vamos conferir a primeira mancada. E o Wilton Chaves acertou tudo e é o novo diretor de futebol. Outro membro da comissão técnica foi contratado. É o médico, aquele que trabalhou no Vila. Ele é muito famoso, é muito bom. E no momento, eu esqueci o nome dele, Edson. Você conhece ele perfeitamente. E ele vai se apresentar hoje à tarde aqui no estádio Antônio Ascioli. O Eldon Paulo esqueceu o nome do rapaz. Dr. Romo Peixoto, na época. Professor Eldon. Muito conhecido, mas... Muito conhecido, muito mas amigo. Que no momento eu esqueci o nome dele. Professorzinho Eldon Paulo, um grande abraço a ele. Né? Ele que realmente faz muita falta à crônica. Vamos conferir outra mancada. Eu acho que tem ainda, né? Mas não tem, mas não vão ao campo. Fica em casa, né? Fica em casa, Agora, nós tivemos um presidente, ele chamava Ari Rodrigues de Bessa. Ele tinha apelido de Pintim. Ari de Bessa. Tô com o telefone dele aqui, ó. Tá, né? Tô. Ele já morreu há muitos anos. Então ele ficava do lado do gol na lá. casa dele aqui. Paulo Foi um programa inesquecível que a Rádio K do Brasil teve. O Domingo Rei, brilhantemente comandado pelo Paulo Francisco. Ele trouxe um convidado, né, e eu ficava ali na produção ajudando. O convidado veio de cadeira de rodas, já estava assim, já num estado, né, já derradeiro da vida, né? E eu ficava ali, o cara falava, dava uma deixa, né, de algum ex-jogador, de um dirigente que ele tinha jogado, e eu, com a agenda boa que eu tinha, né, ligava, falei assim, olha, o André Isaac está sendo entrevistado aqui, Daniel Santana, vamos participar aqui, ele trabalhou com você. Então era essa situação. E aí ele falou de um dirigente dele no passado, pô, se ele é jogador, tá com 90 e tantos anos, o dirigente já se foi. E aí o Paulo, do outro lado do estúdio, quis me dar, meio que me ensinar a trabalhar. Dá uma dica, né? Dá uma dica bem direta, tô com o telefone dele aqui. O senhor, nos seus 90 anos de idade... Já morreu. Já morreu há muito tempo. Não vai ligar pra ele, né? Vamos conferir a próxima mancada. Vamos ver de quem é. A bola ia pro Sérgio Oliveira, adiantou demais, bola foi na linha de fundo, é o tiro de meta para a equipe do Vila, sim, André Isaac. Olha, rapaz, nessa época de terrorismo, me passaram aqui uma informação que acertaram o Big Ben em Londres, ô Cunha. Como é que é? Acertaram o Big Ben em Londres. É sério ou é brincadeira? Tava 2 minutos atrasado. André, tava correndo. Pegou o Cunha. Essa foi o humor negro, né? Essa aí foi em 2001, né? Foi na época das Torres Gêmeas, que 2 anos depois da queda das Torres Gêmeas, o Tony Rabelo, um dia abrindo enquanto a bola não rola, sensibilizado com a data, como todo mundo ficou vendo as matérias aí do dia dos 10 anos, o Tony falou que, olha, hoje, 11 de setembro de 2003, comemorando 2 anos da queda das Torres Gêmeas. Ai. Eu quero saber... o programa vai esquentar no próximo bloco. Por quê? Eu quero saber se essa pessoa jogaria do seu time. Romário. Jogaria. E essa pessoa aqui jogaria no seu time? Marconi Perillo? Não. Daqui a pouco você vai explicar por quê. E daqui a pouco também tem a pergunta na marca do pênalti. Vamos conferir a pergunta que o Charlie vai responder? Você já se imaginou trabalhando em outra rádio? O que te faria sair da rádio 730? Ele ainda vai responder no programa. Tabelando. Em 1 minuto a gente volta. Essa é a primeira ferragista virtual do Brasil. ferragistasantaclara.com.br. Mais de 5.000 itens, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, máquinas para sua casa, comércio e indústria. Entregas para qualquer lugar do Brasil. Nas compras acima de R$50, frete para a Grande Goiânia. www.ferragistasantaclara.com.br. Televendas 32020434.
Voltamos aqui na UCG TV. Em breve, PUC TV Goiás, entrevistando Charlie Pereira, que no bloco passado revelou o time de vários cronistas e agora tem muita coisa boa para contar também. Antes, ele vai explicar por que o Romário jogaria no seu time. Como jogador, sem dúvida nenhuma, né, um craque. Para mim foi o principal jogador de ataque que eu vi atuar com a camisa da seleção brasileira. Né, o principal jogador ali dentro da grande área, para mim, ele sim, para mim, foi o fenômeno da minha geração aí, né, na década de 90. O Romário brilhou com a camisa do Vasco, me fez sofrer muito com a camisa do Flamengo, defendeu sempre com muita qualidade a camisa da seleção brasileira e de outros clubes aí que ele acabou passando. Por que Marconi Perillo não jogaria no seu time? Não é o Marconi Perillo, não é o Íris Rezende, o Nion Bernais, a Dilma Rousseff. Né, eu não gosto, né, da classe política. Eu tenho realmente pavor à classe política. Então eu prefiro ficar bem afastado. Não é a pessoa do Marconi Perillo, que eu nem conheço, né, e vice-versa. Acho que ele também não sabe nem quem eu sou. Né? Eu sei porque, né, evidentemente, ele é uma figura muito mais pública do que eu. Então não é questão do Marconi, do Íris, né, de qualquer candidato, né, da Dilma, do Lula. Eu sou uma pessoa que defini para a minha vida há umas 8, 9 eleições atrás, né, que sempre vou, né, chegar na eleição e depositar o meu voto lá como branco, como nulo, porque eu não acredito mais, eu não confio mais na classe política. Infelizmente, é uma opinião que pode ser radical, mas tem político que é diferente. Esse político é diferente daquele. Esse é bom, aquele é ruim. Vou nem dizer que esse é honesto e aquele não sei. Esse é bom, esse faz alguma coisa, o outro não faz. Então você tem. Não é isso. Eu perdi, né, a confiança na classe política. Infelizmente, essa é a realidade. Você já viu ou sabe de algum profissional que recebe ou recebeu dinheiro ou favores de profissionais do futebol? Olha, a gente vê. Houve muitas histórias. Você acha que isso existe? Existiu, existe e vai continuar existindo. Acho que isso na crônica esportiva, infelizmente, aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Eu vou te dizer nomes aqui, eu não posso, até porque é uma questão muito... íntima. Você tem que provar. Eu tenho que provar. Então, se eu falar aqui que o João José recebeu dinheiro de tal dirigente para falar isso, eu vou ter que provar. Mas a gente, o ouvinte que ouve sempre o rádio, o telespectador que está todo dia aqui, né, acompanhando, né, o programa, por exemplo, vamos pegar aqui o programa da UCG TV. Né, vocês têm um programa aqui de segunda a sexta, sempre às 7h15 da noite. Né? Então, você tem vários comentaristas. Né? O comentarista, o telespectador acompanha ele durante todos os dias. Ele sabe quando ele muda de opinião e por que ele está mudando de opinião. Ele sabe quando ele começa a puxar saco demais de um dirigente, a bater demais em determinado dirigente sem nenhum tipo de motivo. Então, tanto o telespectador de televisão como de rádio, ele tem essa noção, ele tem esse tipo de conhecimento. E é aí que ele começa, né, a distinguir, né, o joio do trigo. Você é melhor comentarista ou coordenador? Coordenador. Comentarista eu estou começando agora, estou engatinhando. Né? Nós você... temos grandes e grandes profissionais nessa área aqui no estado de Goiás. Onde né? você se sente melhor? Coordenando, eu gosto mais de coordenar a equipe. Né? E comentar para você está sendo o quê? Está sendo uma baita de uma novidade, eu gosto muito, gosto de estar expressando, né, a minha opinião, dividindo o meu conteúdo, aprendendo principalmente, né, com grandes nomes, né, graças à ajuda de muitos, né, acho que melhorei em relação ao meu início, né, mas preciso melhorar muito, mas muito mesmo, mas me sinto realmente mais à vontade coordenando. Você vê lá, trabalhou comigo durante muito tempo, quem trabalha comigo e me acompanha lá no dia a dia sabe quando existe uma jornada muito importante, né, quando existe um assunto muito palpitante, né, eu fico com a adrenalina realmente, né, lá em cima, e isso realmente é minha gasolina. Essa é minha droga. Algum anunciante nessa sua trajetória chegou a ditar pautas à Rádio 730 ou Rádio Car, ou falar ao microfone quanto queria na Rádio 730?
Não. A pergunta era até bem direta e eu entendi até bem o contexto da pergunta. Seria porque muita gente diz isso. Muita gente diz, no exemplo, meio disso. Em relação ao Edminho Pinheiro. Exato. O Edminho liga na rádio e fala a hora que quer. Ele tem anunciante. Por exemplo, hoje o Edminho, se ele ligar lá como dirigente do Goiás, ele pode, evidentemente, falar. E sempre quando ele ligou, ele sempre ligou como dirigente do Goiás. Ele nunca falou para mim, nunca falou para nenhum profissional da Rádio 730. Olha, se vocês não falarem sobre isso, eu vou tirar o patrocínio da minha empresa. Se vocês não falarem sobre aquele assunto, eu vou retirar. Se vocês não falarem nessa situação, nessa linha, eu vou tirar o meu patrocínio. Ele nunca falou isso. Então é injusto quando alguém fala que, olha, o Charles atende, né, ao interesse do anunciante para conduzir certo assunto. Não, ele tem o espaço dele lá. Nos últimos anos ficou bem explícita a briga Edminho e Raimundo. Edminho sempre participou muito, né? E o Raimundo, quando quis participar? Sempre quis. Participou. Teve uma vez que eu tive conhecimento junto com o Cid Ramos, né, que hoje é da Rádio Brasil Central, alguns documentos a respeito da administração Raimundo Queiroz. Uma sequência de documentos. E aí nós conseguimos anotar o que a gente conseguiu e trazer alguns documentos e fizemos um programa lá, Debates Esportivos, só a respeito da saúde financeira do Goiás, da administração Raimundo. Foi assim, 1 hora, eu e o Cid falando números, mostrando documentos, falando valores, algumas coisas que não estavam bem explicadas. O Raimundo ligou naquele dia o tempo inteiro. Ele não era mais presidente, mas, claro, ele estava sendo, né, atacado com os documentos. E aí terminou o programa. Falei, sim, Raimundo. Poxa, eu queria participar aí para responder. Não, nós vamos fazer melhor. Eu vou me encontrar com você vai me mostrar documentos para que amanhã eu possa dar esse mesmo espaço aqui nos debates esportivos para você. Isso foi feito. E foi feito. Ele mostrou os documentos e da mesma forma que nós apresentamos as provas na época da administração dele, nós também apresentamos as provas dele, Raimundo. Aí o ouvinte é que fica com a definição de quem está certo. Charles, vamos responder a pergunta na marca do pênalti. Você já se imaginou trabalhando em outra rádio? O que te faria sair da Rádio 730? Não, nunca me imaginei trabalhando em outra emissora, né? E acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho propostas, né? Não vejo um mercado assim, contrata de um lado, proposta de um lado, luva de um lado, luva de outro, mas eu não... Você nunca recebeu propostas? Não, já recebi algumas sondagens, algumas propostas, mas essa minha ligação com a Rádio 730 às vezes realmente acaba sendo uma maneira de frear a possibilidade de que a negociação, né, ela avance mais. Hoje só me tira da 730 a própria 730. Eu não tenho nenhum tipo de interesse em deixar a emissora. Sou apaixonado pela emissora, né? Ali é minha casa. Eu fico muito mais tempo na rádio 730. Isso até meu pai disse na sua declaração, né? Minha mãe me cobra muito isso, né? Meus filhos me cobram muito isso, né? Às vezes eu fico muito na rádio e pouco em casa, né? Mas é porque eu também gosto, né? Eu não estou lá para fugir de casa, não. É porque eu gosto de estar na Rádio 730, né? É uma família, você esteve lá, né? Saiu deixando as portas abertas, né? Vários profissionais que aqui estão na UCG também trabalharam lá na Rádio 730. Lá realmente é uma família, é muito gostoso trabalhar lá. Então eu estou muito feliz no local que estou. Agora vamos tocar de primeira, Charles? Vamos. É um bate-bola. A gente vai tocando de primeira. Peraí, Coutinho, vai, Coutinho. Vamos lá. Uma transmissão inesquecível. A final da Copa de 1998, quando a Rádio K do Brasil, na época, conseguiu furar o mundo ao descobrir que o Ronaldo Fenômeno iria para o jogo diferente do que tinha sido noticiado, de que o Edmundo iria, né? Ele teve aquele problema e naquele meio termo a Rádio K do Brasil conseguiu descobrir que o Ronaldo iria para o jogo. Um narrador. Edson Rodrigues. Um repórter. Alipe Nogueira. Um comentarista. Evandro Gomes. Uma mania. Eu não consigo ficar parado em momentos de adrenalina, né? Aí a gente fala de futebol, fala de transmissão, eu sou uma barata tonta dentro da rádio, andando de um lado para o outro.
né, no momento da concretização de uma grande entrevista, de uma grande transmissão. Então tem essa mania, eu sou muito elétrico. Um livro? Um livro, Paulo Estevam. Um filme? Poxa, eu vi o Raimundo falar 2 filmes aqui, eu posso falar 2? Pode. Eu gosto de tomates verdes fritos, né, e Moulin Rouge. Uma música? Uma música sereníssima. Ricardo Teixeira. Um mal para o futebol brasileiro. André Pita. Um bom dirigente, um dirigente que realmente cresce a cada ano. Cizenando Ferro. No momento perdido à frente do Vila Nova. Carlos Alberto Barros. Olha, colocou muito dinheiro, colocou muitos sonhos e realmente não conseguiu nada à frente do Vila Nova, talvez mais pela sua assessoria do que pela qualidade dele como administrador. Ailê Pinheiro. Maior dirigente aí da história do futebol goiano. Valdivino de Oliveira. Um político que faz realmente boas coisas à frente do Atlético. José Gomes da Rocha. Político. Político. Um voto em político. Charles, você é feliz? Sou muito feliz. Sou feliz com a minha família, né, pela família, pelos filhos que tenho, que são, sem dúvida nenhuma, a minha grande responsabilidade nessa minha vida. Sou feliz porque são 2 grandes filhos, né. Vou estar muito mais feliz quando eu saber que os 2 estão encaminhados em suas vidas particulares, né. São 2 crianças, né. Tem o Eduardo, que tem 2 anos, tem a Natália, que tem 7 anos, né. São crianças ainda, mas a felicidade completa ela vai chegar quando eles estiverem realmente encaminhados em suas vidas particulares e profissionais. E eu fiquei muito feliz por você ter vindo no nosso programa. Eu que fiquei feliz, acho até que né, não merecia, né, claro que estar merece. aqui. Um grande abraço a você, André, você é um amigo de longas datas, foi muito bom trabalhar, acho que você faz falta, né, ao rádio esportivo, né, mas tomou a decisão aí de ir para televisão, de trabalhar em televisão. Então a televisão ganhou com o seu profissionalismo, com a sua competência, mas você faz falta ao rádio esportivo. Então, um grande abraço ao telespectador, à família aqui da UCG TV, né, uma emissora que a cada mês você vê o crescimento, né, você vai vendo, né, não só o crescimento na imagem, mas também dos profissionais que trabalham aqui. Você vai vendo matérias sensacionais aqui, né, na UCG TV. Eu sempre estou... É difícil a gente ver os programas durante o dia, mas sempre à noite, né, no domingo, no final do dia, a gente sempre está acompanhando. Tem edição local, edição nacional, então a gente sempre está acompanhando aqui, né, o trabalho da UCG TV, que é uma TV que chegou e já, né, chegou para ficar. Nós conversamos com Charlie Pereira, coordenador, chefe da equipe de esportes da Rádio 730. O programa teve o apoio, a coordenação do nosso diretor de programação, Daniel Santana. E na semana que vem teremos mais um convidado especial, Tabelando com André Isaac. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas,